Bem-vindos, bem-vindos. Essa semana eu fiz uma live, segunda live. Tá ficando boas, estão ficando boas. Aos poucos a gente vai aprendendo, né? Pegando os detalhes. E o assunto foi aplicação de reiki, aplicação à distância, presencial, dúvidas, né? E depois da live eu fiquei pensando, recebi mais alguns questionamentos, troquei ideias com algumas pessoas por WhatsApp, pelo Face, por e-mail. E uma questão que me veio à tona foi uma certa complexidade da coisa, né? Eu penso que algumas pessoas que estão chegando no reiki, mesmo algumas que estão retomando, e outras que continuam aprendendo, que é muito bom, né? Muito importante a gente continuar sempre buscando e aprendendo. Se essas pessoas todas, né, ou até quem não é reikiano e que está observando tudo isso para se decidir, for ponderar a respeito da aplicação, com certeza vai chegar numa conclusão que eu também cheguei, que eu fiquei assim um pouco preocupado, né? Preocupado. Só por hoje, evite preocupações. Mas eu fiquei ponderando. Porque, de uma certa forma, se você for assistir alguns vídeos meus, você vai notar que, primeiro, por um lado, nós temos aquela questão da obrigação. A única coisa obrigatória no reiki é a iniciação. Que é onde você se torna reikiano. E o restante todo, todos esses acessórios, rituais, procedimentos, são todas recomendações. São todas preferências dos mestres, preferências dos reikianos, né? São orientações. E a gente vai escolhendo aquelas que a gente gosta, que a gente prefere, né? Preferências pessoais, claro. Mas há tanta recomendação a respeito da aplicação que a gente se perde. Que a gente fica pensando, onde está a simplicidade do reiki? Se eu for aplicar reiki, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer. É tanta coisa que a simplicidade vai pelo ralo, some, desaparece. E gera muita confusão também entre os reikianos, né? Gera muita confusão, porque, tá, mas eu sigo esse mestre que diz assim, ou eu sigo aquele mestre que diz assado, eu sigo esse reikiano, ou esse grupo de reikianos, ou o que eu faço no final das contas? Eu ainda não tenho a minha preferência, né? E a minha preferência ela vai surgindo aos poucos, à medida que a gente vai experimentando. Só que para começar a experimentar vem a insegurança. Eu vou seguir quem? Qual recomendação é real? Qual recomendação é interessante, é melhor, é mais eficiente, né? Então, eu creio que realmente a gente tem algumas confusões, nós temos algumas dificuldades, nós temos algumas inseguranças no envio. E isso tem muitas razões, né? Uma delas é a criatividade. Eu sempre digo, vou repetir ainda por um bom tempo, não se pode conter a criatividade das pessoas. Então, um reikiano aqui, outro lá, um na China, no Japão, na Europa, na Ásia, na América do Sul, experimentam determinada coisa, funciona pontualmente, não funciona sempre, mas funciona, a pessoa gosta e começa a repetir, não, tem que ser dessa maneira, porque assim você atinge os melhores resultados. Então essa criatividade está muito presente no reiki, é muito boa, é muito natural, mas também tem o seu contraponto de tornar, né, tão cheio de preferências, tão cheio de criatividade, que a simplicidade se perde, que a gente não consegue chegar na simplicidade. Por outro lado, as minhas recomendações, né, vamos elencar algumas. Por exemplo, eu não gosto de aplicar reiki com música, porque distrai a nossa mente entra às vezes numa emoção de uma determinada música, e aí acaba, né, se deixando levar para aquela emoção e não sobra espaço para o reiki. Você não pode, né, eu não deveria ficar cantando mantras e falando coisas ao mesmo tempo que você está aplicando, porque isso também distrai a nossa mente, leva para pensamentos e mais pensamentos, às vezes agita muito e também não sobra espaço para o reiki. Se você vai usar outras técnicas holísticas, e o reiki se encaixa muito bem com todas elas, você pode usar antes ou depois. Porque se você usar no meio, a sua mente está tentando controlar o processo
não sobra espaço para o reiki. Então, esse meu embasamento principal de que o reiki flui pelos mesmos canais de energia, pelos mesmos nadis, pelos mesmos meridianos, pelos mesmos chakras, por onde flui a nossa energia vital, a nossa energia emocional, a nossa energia mental. São os mesmos, não há um caminho alternativo, não há nada de diferente. No reiki você não pega o reiki por aqui e coloca ali, independente do reikiano. O reiki flui por dentro do reikiano, se forma no chakra cardíaco e depois vai fluir para onde for necessário. Então, se a gente não buscar uma disciplina, um treino, para abrir esse espaço que eu falo, né, para silenciar um pouco a nossa mente, acalmar um pouco as nossas emoções, o nosso corpo ficar ali tranquilo, cumprindo a tarefa dele, né, a parte energética junto com a parte física. Se a gente não buscar isso, não há reiki, não tem como fluir reiki. Uma mente agitada, uma emoção desenfreada lá dentro, pensamentos, ideias, vontades, quero curar, quero fazer, tem que pagar, tem que isso. Não tem espaço dentro de você para o reiki fluir. Então, essa minha colocação, essa busca por esse espaço, pode ser algo também angustiante, pode ser também algo um pouco opressivo. Porque as pessoas dizem, eu não consigo parar os pensamentos, eu não consigo deixar de botar uma música, eu não consigo deixar de querer, certo? Isso pode realmente afastar a gente da simplicidade, afastar a gente da potencialidade de oferecer reiki, com certeza. Então foi esse aspecto que me veio, né, em pensamentos, em ponderações, e vim trazer esse vídeo. Primeiro, para tranquilizar as pessoas. Não tem problema que você erre. Se você tem um potencial para oferecer 100 de reiki, mas você está oferecendo 10, tudo bem, não tem problema. Esse querer mais sim é um problema. Querer estar no potencial máximo, querer ultrapassar o potencial máximo. Não temos metas, mas quando atingimos as metas, nós vamos superar as metas. Isso é um problema. Certo? Esse querer que a gente não consegue deixar de lado é um problema. Mas para que isso seja solucionado, para que isso seja encaminhado, resolvido, vai pela aplicação, pela experimentação. Isso vai passar por um treinamento. E é muito fácil você se tornar reikiano. 15 minutos com o mestre habilitado você se torna reikiano. É o tempo que dura uma iniciação. É o tempo que dura a iniciação, a transferência de energia da iniciação. Mas você sai habilitado, você não sai pronto com o potencial máximo. Então você precisa treinar, você precisa se disciplinar nas suas atividades para que o reiki consiga fluir. E isso não vem por passe de mágica, não vem porque você fez com um mestre top of the top, não. Você pode ter feito com um mestrezinho, simplesinho, básico, lá nos Cafundó de Judas, ou pode ter feito na metrópole mais desenvolvida do planeta com o melhor mestre. Só vem com a dedicação do reikiano, com a autoaplicação, com a aplicação nos outros, com a aplicação em plantas, animais e coisas. Só vem com a experimentação. Tenho que aplicar com símbolo sem símbolo, tenho que aplicar com música sem música, com mantra sem mantra. Tem que experimentar. Mas a gente não pode experimentar com a cobrança. A cobrança atrapalha tudo. A insegurança é natural. Será que eu fiz certo? Será que não fiz? Experimenta, aplica e veja os resultados. A forma que nós temos de testar o reiki é observar resultados. A gente aplica e olha o que aconteceu. Aplica e olha o que aconteceu. Aplica e olha o que aconteceu. E a gente vai ampliando esse olhar e a gente vai entendendo essa mágica toda, esse mistério todo desse fluir, dessa energia, que é sempre benéfica. Então, a simplicidade do reiki ela não vai ser atingida num estalar de dedos, numa iniciação. Algumas pessoas precisariam de meses, talvez algumas de anos para conseguir chegar lá. Porque a gente traz toda uma bagagem, a gente não vai jogar fora essa bagagem. Não tem como. Não tem como soltar essa bagagem numa iniciação. Não tem. Então, alguns precisarão de mais treinamento, de mais orientação, de mais persistência, de mais disciplina.
tanto na autoaplicação, que muitos sofrem com a autoaplicação, quanto com a aplicação em outros, pelas dificuldades da aplicação no outro, de ter alguém, de alguém aceitar, né? Então, essa simplicidade, ela vai ser atingida em algum momento. Nós precisamos ficar tranquilos, só por hoje, mantenha-se tranquilo. Tenha a insegurança, que é natural ter insegurança, é natural ter dúvida, é natural ficar com medo do que eu vou fazer, se eu vou errar, se eu não vou errar, se eu estou no ponto certo, se eu não estou no ponto certo. Ah, mas essa primeira posição aqui, mas Luiz, e se eu tiver assim? Ou se eu tiver assim, está errado? Experimenta. E construa, né, através da sua observação, essa sensibilidade. Aprenda a perceber. Ah, mas se eu aplico ou auto-aplico e me sinto mal, observe-se. Observe a pessoa, converse. Então, não dá para a gente chegar na simplicidade sem trabalhar essa complexidade nossa toda. Todos nós temos. Então, ela vem naturalmente. O querer a simplicidade, o forçar a simplicidade é um problema, porque a nossa mente é que não está dando espaço, né, para o reiki. A nossa mente não pode impedir o fluxo do reiki, mas ela pode atrapalhar. Nossas emoções não podem impedir o fluxo do reiki, mas elas podem atrapalhar. Nosso corpo, usando braços, fazendo figa, usando símbolos, falando qualquer coisa, não vão impedir o fluxo do reiki, mas pode atrapalhar. E esse atrapalhar é algo que a gente tem que trabalhar. Aplicando, observando, aplicando, observando. Tem pessoas que passam muito tempo. Eu tenho alguns exemplos de pessoas que só foram perceber alguma coisa lá no nível 3A, depois de quase um ano de reikiana, ou de reikianos. Vejam a persistência, vejam a confiança, vejam a entrega para essa técnica, né? A pessoa fez o nível 1, não sentiu nada, aplicava, não sentia nada, presencial e à distância, nos dois modelos. Fez o nível 2 depois de 3, 4 meses, continuou sem sentir nada, depois de quase um ano lá adiante fez o 3A, aí começou a perceber, aí começou a sentir. Porque a história de cada um é particular. Os bloqueios de cada um são particulares. A sensibilidade de cada um é particular, é sua. Você não pode se basear pelo outro que fez o nível 1 e já saiu sentindo e percebendo um monte de coisa. São pessoas diferentes, com vivências diferentes, com bagagens diferentes. Mas ambos precisam da prática. Mesmo aquele que logo no começo já tem uma sensibilidade muito aflorada, muito perceptivelmente muito aguda em perceber, em anotar as coisas, né? Consegue abrir o espaço. Mesmo esse que tem uma facilidade muito grande, às vezes tem que ter um cuidado redobrado, porque essa facilidade inicial pode induzir ao erro, pode induzir à displicência. Já que eu estou percebendo, sabendo tudo, então eu não preciso treinar, eu estou bom, estou pronto. Não é bem assim. É preciso a prática e a disciplina disso. Principalmente com a autoaplicação, que a gente tanto releva, né? Então, pessoal, fiquem tranquilos, só por hoje. A gente atinge esse espaço de abrir espaço, né? A gente atinge. Com disciplina, com treino, com prática, com persistência. E sem a cobrança. A cobrança é o que atrapalha, a cobrança é a autossabotagem. Gratidão.